dia, povo de Deus. Aleluia, sejam bem-vindos. Estamos começando nossa live do dia. Vamos entrando, vamos chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Mandem os links aí nos grupos. Ao meu favor, a mão do Senhor virá. Sei que a minha fé o Senhor honrará. Esta é a última vez que o inimigo viu. Ouço o som, a minha Jericó caiu, caiu, caiu. Gigantes não barram meus sonhos, nem pararei com as minhas tristezas. Não sou dos que contentam com os nãos, eu não. Eu tenho a fé que avança, tenho a firme esperança. Muralha alguma me impedirá. Eu sou dos que gritam e bradam, dos que odeiam as muralhas, que cercam Jericó até a sétima vez. Que cercam Jericó até a sétima vez. Se o Senhor cerca, canta, eu canto. Se o Senhor disser não para, eu não pararei. Ficarei na posição, estarei louvando diante da muralha. Estarei louvando diante da batalha. Estarei louvando até que Jericó venha ao chão. Se o Senhor cerca, canta, eu canto. Se o Senhor disser não para, eu não pararei. Ficarei na posição, estarei louvando diante da muralha. Estarei louvando diante da batalha. Estarei louvando até que Jericó venha ao chão. Ao meu favor, a mão do Senhor virá. Sei que a minha fé o Senhor honrará. Hoje é a última vez que o inimigo viu. Ouço o som, a minha Jericó caiu, caiu, caiu. Gigantes não barram meus sonhos, nem pararei nas minhas tristezas. Não sou os que contentam com os nãos, eu não. Eu tenho a fé que avança, tenho a firme esperança. Muralha alguma me impedirá. Muralha alguma me impedirá. Foi com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Foi com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Foi com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Foi com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Caiam os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas. Amém, meus irmãos. Muito bom dia. Estamos começando nossa live. Sejam muito bem-vindos. Que bom que você está aqui comigo nesta manhã preciosa. Este é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele. E eu quero declarar sobre a sua vida essa manhã, nesse primeiro momento, que você já está em vitória, que Deus está agindo na sua vida, que esse é um dia que você recebe a graça e o favor de Deus, que você recebe as instruções do céu, direção do céu, que a sua mente se abre, que o seu entendimento se abre para receber da parte de Deus direção, propósito, sabedoria divina para você lidar com seus problemas, com as suas batalhas. Você recebe caminhos do Senhor nesse dia. Eu declaro o favor de Deus, a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, que você recebe os caminhos de solução do Senhor.
O Senhor diz na sua palavra que Ele faz um caminho no meio da tormenta. Então, até no meio da tormenta, um caminho de Deus se abrirá para você. Eu declaro que em fé você recebe o Espírito Santo, o Espírito de coragem, o Espírito inabalável para encarar as realidades da sua vida de frente, e sabedoria para aceitar os ciclos por permissão divina que hoje se encerram e que você entra numa nova estação. Eu declaro que você tem fé, eu declaro que você recebe fé para entrar numa nova estação na sua vida. Deus está falando, Deus está bradando, dizendo e declarando sobre as nossas vidas uma nova estação, um novo ciclo, e você recebe fé para não permitir que sua alma se torne prisioneira do luto, das dores, das perdas, das coisas que ficaram para trás, e que você entende que o Senhor não te chamou para a estagnação, mas te convoca para um movimento, para se mover juntamente com Ele. E neste momento eu me levanto em fé junto com você, e você vai se levantar, vai sacudir a poeira da alma e vai avançar para determinação, com propósito para uma nova estação. Eu declaro que hoje você entrega, agora, nesse momento, tudo ao Senhor, e que você entra no tempo de conquista, de milagres que o Senhor já estabeleceu para o seu futuro, e que o seu Jordão que está à sua frente, ele não é um fim, mas é um portal para as promessas, e que você recebe nessa manhã o novo de Deus. Amém e amém. Essa é a bênção do dia que eu declaro sobre a sua vida. Quem recebe, dá um amém aí para me ver quem está ligado, unido comigo nessa live. Bom dia, meus irmãos, bom dia, sejam bem-vindos. Pastora Fabi, amém, amém. Quem mais está aí ligado? Irmã Ilma, bom dia, amém, amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Irmã Rafa, irmã Dai, bom dia, amém. Irmã Luana Cristina, glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Glória a Jesus. Quero ler com você Josué. A gente ainda está no capítulo 1. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A narrativa do livro de Josué, ele começa dizendo que Deus chamou Josué para uma conversa séria depois que Moisés morreu. Josué era muito jovem. Um jovem, mas é um jovem com propósito, um jovem com responsabilidades. Ele era muito comprometido, esteve ao lado de Moisés e acompanhou o tempo todo, enquanto o povo de Israel peregrinava pelo deserto. Josué foi o braço direito de Moisés. A vida de Moisés foi o tempo todo uma inspiração e um ensino para ele. Ninguém melhor que Josué para substituir Moisés. É certo que era um grande desafio substituir um líder do nível de Moisés. Não é uma tarefa fácil para ninguém. E liderar um povo tão murmurador, um povo tão rebelde como era Israel, também não seria fácil. Contudo, eu acredito que o mais difícil para Josué, como líder a partir de então, naquele momento, era enfrentar a dor da perda do seu líder, do seu mentor, um pai espiritual e tantas outras coisas que essa relação entre Moisés e Josué significa. Então, a primeira fala de Deus para Josué, ele começa com uma afirmação clara, objetiva: Moisés morreu. Será que Josué não sabia? O que vocês acham? Será que essa frase, Moisés morreu, era algo que pegou Josué de surpresa? Por que será que Deus começa falando com Josué? Até então você não tem registro de Deus falando com Josué. Primeira conversa
A primeira conversa de Deus com Josué é: Moisés morreu. E por que Deus começa com essa frase? Dura, real, taxativa, afirmativa. Não é apenas um aviso, não é apenas uma mera confirmação. Josué já sabia, eu acredito que já sabia, e talvez tenha sido o primeiro a saber, porque ele que era muito próximo a Moisés. Por causa do seu cargo, por causa do seu coração. Talvez até foi ele que contou, que deu a notícia à família e à nação. Nessa altura, com certeza ele sabia que Moisés já havia morrido. Todo Israel estava chorando. Todo Israel estava preocupado com o futuro da nação. E Deus começa fazendo uma afirmação da qual Josué tinha pleno conhecimento. Imagina Josué com a responsabilidade que estava agora. Imagina esse povo que saiu do Egito e peregrinou durante 40 anos no deserto, e o líder que tirou eles do Egito, que prometeu uma terra, agora morreu. Imagina a cabeça dessas pessoas. Se o líder que eles tinham a maior confiança falhou, entre aspas, né, na cabeça deles, porque Deus tem os seus processos, mas esse líder não levou eles no futuro e no lugar que eles queriam. E Deus chega com essa mensagem, repetindo e afirmando: Moisés morreu. Eu penso que às vezes a gente gasta tempo demais chorando por aquilo que já morreu. Por isso que Deus vem. Deus, sabe, Deus não ilude as pessoas. Deus Ele sempre trabalha para dar um choque de realidade na gente. Quanto mais você demora para encarar suas realidades, mais demora o ciclo de romper, mais você demora de romper para uma nova estação. E Deus, ele não cria uma ilusão. Deus não trabalha com ilusão. Ilusão é coisa do inimigo. Deus trabalha com realidades. E eu penso que às vezes a gente gasta tempo demais chorando por coisas que já morreu. Ficamos muito apegados a perdas, a dores, a traumas, a estações passadas. E muitos de nós encerramos a nossa vida, ou prendemos a nossa vida, ou estacionamos a nossa vida em um momento de dor, um momento de perda. E o trabalho de Deus será sempre nos levar ao próximo passo, ao próximo nível. E por mais duro que seja, por mais difícil que seja, Deus nos trará um choque de realidade. Sabe aquela bolha assim, aquela criança encantada com a bolha de sabão, aí vem aquela pessoa com um alfinete, plim, estourou a bolha. Tem momentos na nossa vida que Deus precisa fazer isso. Estourar as bolhas da nossa ilusão. Enfrentar a nossa realidade é necessário. Nossa vida jamais sairá do lugar se você não enfrentar a sua realidade. Tem muita gente presa em mentiras. Tem gente que pensa coisas a respeito de si, da sua própria história, que não é verdade. Ela criou um mundo de fantasia. No mundo de fantasia dela, tudo funciona na cabeça dela. Eu estou vivendo um conto de fada. Tem gente que está assim também. Tá preso fora da realidade. Né? Tem gente que não assume, não consegue assumir que uma coisa está ruim, que um relacionamento acabou, que uma estação já foi. A pessoa está presa ainda. E está todo mundo de fora olhando e falando: meu, acabou. E a pessoa está ali contando uma história, tentando enfeitar, para provar para os outros que aquela realidade existe, mas não existe. Enfrentar a realidade é necessário. Alguém escreve isso, porque é um ponto muito importante do devocional de hoje. Enfrentar a realidade é necessário. Nossa vida jamais sairá do lugar se isso não for feito. Para de achar que o mundo é um conto de fada. O primeiro passo para você sair do zero
é enfrentar a sua realidade. Enfrentar a sua realidade. Você precisa orar: Deus, traz luz para a minha vida. O que eu estou fantasiando na minha cabeça que existe, que não existe? Enquanto você não levantar, enfrentar as realidades da sua vida, você não vai para frente. Deus não pode promover você nas suas fantasias e nas fábulas que a sua mente cria. Deus não quer que você viva apegado a uma miragem, a uma imagem que você inventou. Porque tem gente que ele não está vivendo, ele está atuando. Tem gente que ele não está vivendo uma realidade. Ele está atuando numa mentira. E o problema de você mentir para a sua consciência é que daqui a pouco a tua consciência vai mentir para você. E você vai viver uma mentira que só você acredita, as pessoas de fora não. E você inventa um cenário. Imagina só uma pessoa eu já discipulei uma pessoa que fazia toda uma fantasia de que era intelectual. Comprava livro, enchia a parede de livro e postava nas redes sociais um print de um livro aberto. Aí a esposa dele falou assim: não, isso aí é tudo uma história, um enredo. Não lê, ele compra, tá ali, nunca vi ler, não lê. Então na cabeça daquela pessoa, ele é um intelectual, é uma pessoa que lê, mas tudo é parte de um cenário, de uma mentira que ele inventou para ele mesmo. Entende isso? E na cabeça dele já mentiu tanto para ele mesmo, que na cabeça dele ele é aquilo. Então, a primeira coisa que precisa acontecer para você sair do zero, para sua vida começar a andar, é você enfrentar a sua realidade. Deus não pode te promover nas fábulas que você inventa na sua cabeça, que você cria. Deus não quer que você fique apegado a uma miragem, uma história que não existe mais, algo do passado, uma estação que passou que já não faz mais parte da sua vida. Deus quer empurrar você para a vida de fé, para o novo, para um tempo de conquista, de crescimento, para um ambiente de provisão e de milagres. A promessa ele tinha feito a todo o povo que eles herdariam, que eles tomariam posse da Canaã, a terra que manava leite e mel, uma terra viva, próspera, forte, produtiva, fértil. Deus desejava estabelecer o povo de Israel nessa terra, mas por causa do medo, da rebeldia, eles se recusaram a crer no Senhor. Eles se recusaram a ter uma fé audaciosa e por causa disso eles ficaram rodando no deserto por 40 anos. Por isso, eles não se apropriaram daquilo que Deus tinha para ele. E sabe o que Deus está fazendo agora? Está trazendo Josué para a realidade. É como se Deus chegasse e dissesse: querido, isso aqui é um fato. Tá? Você vai ter que lidar com essa situação aqui. Moisés morreu e você está com esse imbróglio, esse problema. Você tem todo esse povo aí na sua liderança e você vai ter que fazer esse povo herdar. Moisés morreu? Morreu sim. O próprio Deus dá essa notícia e Deus está dizendo que não há o que fazer. Essa realidade você deve enfrentar. Lide com sua dor, lide com sua perda. Você tem que aceitar o fato para poder seguir com sua vida. Porque muitas vezes a gente fica preso a perdas do passado, remoendo tempos, remoendo estações, remoendo acontecimentos e não aceitamos ir em frente. E isso tem nos privado de viver o novo de Deus. Coisas que deixaram de existir para a gente, ciclos que terminaram, relacionamentos que acabaram, pessoas que morreram, partiram, empregos que se acabaram, empresas que faliram, coisas que tínhamos, mas não temos mais. Ninguém consegue viver coisas novas chorando por perda do passado. Será que em alguma coisa da sua vida a configuração mudou e você está rejeitando acreditar, rejeitando encarar essa realidade? Enfrente a realidade. Como eu ouvi uma pessoa dizendo: não, eu faço de conta que eu não estou vendo. Como assim? Quantas coisas se vão da nossa vida e a gente fica lá parado esperando que elas voltem, quando na verdade não vai voltar. É claro que com isso
eu não estou tentando diminuir sua dor ou suas perdas. Sabe? Eu seria duro demais se eu estivesse lhe acusando de chorar suas perdas. Eu também passei por perdas. E só o Senhor sabe as perdas que eu passei. Sabe? Agora, às vezes leva um tempo para a ficha cair. É normal. Às vezes leva um tempo para você entender. Para mim já levou tempo para eu entender. A dor, a saudade, ressignificar tudo, né? Mas você não pode ficar prostrado chorando. Você pode chorar por um tempo, mas chegou o momento que você tem que levantar para poder viver sua nova estação. Nosso Deus é um Deus de continuismo. Nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Ele constrói coisas para a eternidade. Ele constrói coisas, Ele é um Deus geracional. O que Ele começou na vida de uma pessoa vai terminar na vida de outra. Então, o que Deus começou em você não vai parar em você. Tem que continuar para as próximas gerações. Então, quando você entende isso, você tem que levantar. Você consegue levantar. Você consegue levantar e andar. Deus é um Deus continuista. O Evangelho é sobre levanta e anda. Não é isso que Jesus chegava e falava para as pessoas? Tá bom, se pecou, se caiu, receba perdão, levanta e anda. Tá bom, você está doente, receba cura, levanta e anda. Está morto, ressuscita, levanta e anda. Levanta e anda, a vida é sobre você continuar. Então Deus, Ele vai trabalhando na nossa vida para que nós enfrentemos nossos medos. Deus entende suas perdas, mas também Ele quer que você entenda que você não está sozinho. Escreva aí, eu não estou sozinho, Deus está comigo. Deus está comigo, Deus está me conduzindo, me direcionando cada passo. Cada passo eu terei a sua provisão, a cada passo eu terei o seu auxílio. E assim será. Deus vai me cobrir com o seu favor. Deus tem sido a minha provisão até esse momento e Ele será e continuará sendo minha provisão. Deus é o meu auxílio. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida essa manhã. Levante-se, enfrente sua realidade. Deus está contigo, você não está sozinho. Você não depende do homem, você não depende de pessoas, você não depende da realidade que você imaginou, não deu certo, você construiu um sonho, um conto de fada na sua cabeça, caiu, o castelo de areia caiu, levanta e anda e vai reconstruir sua vida. Vai reconstruir sua história. Deus ama recomeços, Deus é o Deus de recomeços. Deus é o Deus de novas histórias. Deus é o Deus de novos começos. A igreja é esse lugar de novos começos. Ah, porque deu problema. Não, levanta e anda. Deus sempre tem um reinício para a sua vida. Eu tenho uma pergunta sincera para você. Será que você está parado no tempo? Será que você parou numa estação? Será que você parou numa dor? Será que você parou no seu orgulho? Talvez você parou em algo que você tem orgulho de, sabe, de dizer assim, não, perdeu, acabou, vou recomeçar do zero. Você orgulho demais para assumir que falhou, que não deu certo o seu plano. E aí você fica tentando contar para as pessoas uma história que todo mundo já sabe que não deu certo. Só você está ali apegado a isso. Sabe? Será que você não está chorando uma perda? Algo que tenha acontecido talvez até há muito tempo atrás e você ainda está chorando e reclamando e choramingando que você perdeu? Será que não é hora de você se levantar hoje, essa manhã, se levantar e sacudir a poeira, enxugar essas lágrimas e retomar sua vida e falar, tá bom, até aqui eu chorei, até aqui, tá bom, foi meu luto, mas sabe de uma coisa? Tem uma vida incrível para eu viver, tem uma história incrível e a única coisa que eu precisava que me garantisse, que me garanta, é que o Senhor está comigo. O Senhor está ao meu lado. Sabe, talvez você está chorando por algo que perdeu,
Mas já passou tempo demais e você não percebe que a vida está passando e você ainda está perdendo coisas preciosas. Enquanto você está chorando, enquanto você está fazendo planos, sabe, com coisas que não voltam mais, com realidades que não existem, você está perdendo de viver uma vida maravilhosa. Enquanto você está chorando, você poderia estar lá fora conquistando na sua nova história, no seu novo tempo, crescendo, superando, sabe? É isso que Deus está dizendo. Acabou, morreu, perdeu, mas essa não é só a sua história, essa é apenas um capítulo. E nessa página as pessoas podem ver uma pessoa de luto, uma pessoa perdendo, uma pessoa triste. Mas se você virar a página, continuar a sua história, daqui a pouco as pessoas vão ler a história da sua vida, de alguém que superou, alguém que teve um poder de superação, alguém que se levantou e hoje se coloca e é visível que você verdadeiramente é um vencedor, uma vencedora. Eu te vejo vivendo uma nova estação. Fala isso para você mesmo. Fala o seu nome, vou falar o meu aqui, ó, Márcio. Eu te vejo vivendo uma nova estação. Diga isso para você. Eu me vejo numa nova estação, eu me vejo num novo tempo. Deus tem um sorriso lindo para pôr no seu rosto na próxima estação. Deus tem um sorriso maravilhoso para pôr em você nessa próxima estação. E sabe de uma coisa? A próxima estação já começou. Já está começando. Sim, tem sinais no reino do Espírito. Tem um cheiro, pode ser inverno aqui na terra, mas tem um cheiro de primavera no reino do Espírito para a sua vida. Sabe? Deus tem uma alegria, Deus tem um óleo precioso para descer sobre a sua cabeça nessa nova estação. Deus tem vestes de alegria, de louvor, não vestes de luto para você. Deus tem uma conquista maior para você ao virar dessa página. Deus tem honra, prosperidade, saúde, vida para você. Esta dor não te resume, essa perda não te define. Este não é o ponto final da sua história. Você ficaria impressionado com o número de pessoas que eu encontro e que pararam a sua vida no momento de perda, no momento de vergonha, porque fulano foi embora, porque Beltrano me falou tal coisa, porque eu perdi. A pessoa estaciona a vida ali, chorando por coisas que já passaram. Outro dia eu falei na igreja, acho que essa semana eu falei na igreja, que tem uma pessoa que eu encontrei pela milésima vez, estava contando a mesma história, a mesma ladainha, como uma cantiga triste. Naquela época eu tinha um trabalho, que eu ganhava muito, eu tinha dinheiro, eu tive isso, eu tive aquilo, e esse trabalho era bom, e eu ajudava as pessoas, então eu perdi o trabalho, agora eu não tenho mais, agora ninguém me ajuda. Ah, eu tinha uma empresa, eu tinha um estilo de vida, sabe? E não souberam viver com menos, entraram em depressão, a casa virou um campo de guerra, todo mundo se degladiando, procurando culpados. Um culpa a esposa, outro culpa o filho. Sabe, eles estão presos no passado, numa estação que acabou. Talvez você está preso no passado. Talvez foi um marido que foi embora, uma porta de trabalho que fechou, um pai e uma mãe que morreu, que faleceu, uma empresa que faliu, um líder que se foi. Nada disso pode parar a sua história. Se você tão somente se levantar e decidir viver acima da sua dor, acima do seu trauma, acima da sua perda. A vida cristã é levante e ande. Andar e prosseguir em fé, com bom ânimo, com boa atitude no coração. Um coração correto, um coração com boa atitude. Você não pode ficar a vida inteira barrado pela perda. Deus tem coisas grandiosas para você. Você precisa avançar em fé. Se apropriar de uma vida espetacular que vem na próxima estação. Você tem uma vida inteira pela frente. Tem um sobrenatural para acontecer. Tinha muitos milagres para acontecer na vida de Josué. Tinha o sol para parar. Imagina se Josué ficar pegado lá, velando Moisés a vida inteira e chorando. Esse povo é rebelde, eu não vou dar conta de fazer esse povo fazer isso. E ele teria perdido de ver o sol parar para ele. Será? Será que o sol não parou para você ainda? Porque você está pegado com coisas do passado. Amizades antigas. Você já sabe que essa amizade tem cheiro de morte. Esse contatinho que você tem cheiro de passado.
Esses apegos, como eu disse ontem, precisa romper com os apegos. Esses vícios têm cheiro de passado. Essas manias, esses hábitos, esses pecados de estimação têm cheiro de passado. Tem muita gente que não está vivendo uma vida espetacular porque está apegado demais a um estilo de vida do Egito. Porque lá no Egito eu tinha cebola. O diabo está segurando o seu destino por causa do sabor da cebola. Sendo que você tem uma vida abundante toda pela frente. Você se acostumou demais a comer na mão de Faraó. Você se acostumou demais de comer da comida de Faraó. Você se apegou ao problema. E Deus está dizendo, chega, em nome de Jesus, receba a libertação na sua mente. Você não precisa disso. Você não precisa dessa escravidão. Você não precisa dessas algemas. Quebra essas algemas hoje. Rompe com Faraó e vai viver a sua vida. Vai viver a vida incrível que Deus tem para você. Imagina só Josué prostrado, depressivo, chorando pela morte de Moisés. Imagina se ele ficasse com medo de enfrentar o desafio. Não, essa muralha de Jericó não vai cair. Esse problema não vai sair daqui. Imagina se ele tivesse medo de enfrentar os desafios. De suceder o maior líder que foi Moisés. Imagina se ele ficasse com medo de enfrentar o desafio de liderar um povo rebelde, obstinado ao erro, como era Israel. Ele tinha desafios imensos. Mas ele se levantou. E ele foi extremamente honrado por Deus. Ele foi extremamente bem-sucedido na sua tarefa. Imagine quantos serão abençoados se você se levantar hoje. Imagine quantas pessoas terão o privilégio de caminhar ao seu lado e dizer, essa pessoa que eu conheço e que eu caminho junto, verdadeiramente é uma pessoa incrível, bem-sucedida. Alguém que tem a unção de Josué. Imagine quantas histórias de bênçãos e conquistas você poderá viver. Você poderá escrever novas histórias. Se você decidir hoje viver o que Deus está chamando. E não está preso na sua dor. Não está preso na sua perda. Não está preso nas histórias que você conta para a sua cabeça. Levante-se. Enfrente honestamente a sua realidade. E comece a sonhar corajosamente com a realidade futura que Deus tem para você. Essa é uma palavra que nos confronta, que nos desafia. Poderia estar aqui falando coisas para tomar o seu tempo, que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Ele vai, Ele ama fazer, Ele ama nos abençoar. Mas se você ficar preso nas mentiras, nos enganos, nas dores, você não vai romper. Eu não desejo isso para você e nem Deus deseja. E eu acredito que nem você mesmo deseja. Levante-se. Levante-se. Ah, mas vai dar trabalho. Claro que vai. Deus nunca disse que ia te poupar dos desafios. Mas você vai começar a escrever sua história de uma forma coerente, verdadeira. Vamos andar na luz. Vamos construir sobre a rocha. Vamos construir sobre a rocha? Esse é o dia. Começa enfrentando sua realidade. Fazendo uma análise da sua vida sincera. Honesta. Com você mesmo. Não, peraí. Não é para você afundar no problema. Tem um problema aqui? Tem. Isso aqui é verdade? É. Mas tá. Isso aqui é um fato que eu vou enfrentar. Deus vai me dar graça. Deus vai me dar poder. Eu não sei nem como começar, mas eu vou começar de joelho, orando. E Deus vai me dar caminhos, soluções. Não vou ficar preso a essa situação mais. Não vou ficar mais preso a essa mentira.
Vou me levantar e vou viver o que Deus tem para mim. Não importa se eu perdi, importa que eu não vou continuar perdendo. Porque pior do que você ter uma perda é você continuar perdendo, esperando que algo mude. E o tempo vai passando e você vai sendo roubado de viver uma vida incrível que Deus tem para você. Sua nova estação já começou. O portal já se abriu. E Deus está esperando você no seu futuro. E os céus estão aguardando que você compareça no seu futuro, na sua nova história. Você vai comparecer? Você vai entrar na sua nova história? Recomece. Enfrente as realidades que você tem que enfrentar. Porque Deus é com você. Amém? 7:10, eu quero orar por você. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, que palavra confrontadora e difícil de ouvir. E muitas pessoas não conseguem nem se enxergar dentro dessa palavra porque precisa ter muita honestidade e muita sinceridade para reconhecer algumas coisas. Mas eu sei que o Senhor está falando com alguém essa manhã. E para aqueles que decidirem romper, receber a nova estação e ir em direção ao alvo, eu peço que o Senhor dê força. Eu peço que o Senhor dê sabedoria. Que o Senhor fortaleça. Que o Senhor dê fé, dê coragem, dê bom ânimo às pessoas. Bom coração, uma boa atitude. Para enfrentar as situações adversas e ir em direção ao alvo. Ó meu Pai, eu te entrego a vida de cada um dos meus irmãos que estão conectados a essa live esta manhã. Tem um futuro grandioso para que eles vivam. O futuro está chamando, os céus está esperando que cada um compareça a seu lugar de destino. Isso não poderá ser feito, Senhor, se ficarmos apegados ao passado, ao Egito, aos traumas, às dores, às nossas preferências. Há muita coisa para deixar para trás. Há muitas dores para ser deixada para trás. Há muitas respostas que não vieram, que a gente vai ter que seguir sem elas. E eu peço a Deus que o teu contentamento, que a tua graça, como diz o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. Tem coisas, ó Deus, que nós não vamos entender aqui na terra. Só na eternidade vamos entender. Tem orações que as respostas virão lá na frente. Isso é sobre entender que nós não temos o controle de tudo. E é enxugar as lágrimas, levantar e andar em direção ao alvo. Ó Deus, eu oro para que cada um enterre agora o seu luto, que cada um enterre o seu defunto, o seu passado, que cada um agora deixa ali. Esse é o momento de desapego, é tão difícil, Senhor. Esse é o momento de renúncia, de desapego, de dor. É aquele momento que as pessoas enxugam as lágrimas, olham para cima e seguem a vida. E eu vejo pessoas seguindo a vida aqui. Eu vejo com um amanhã, Senhor, de despedida. Mas é um amanhã de recomeço. Algumas pessoas estão indo em direção ao propósito nesse momento. E às vezes é tão difícil, há tantos desafios para o recomeço. Mas a sua boa mão nos conduz. Pai, eu oro para que cada um agora segure fortemente na sua mão. Como aquele louvor antigo, segura na mão de Deus e vai. Ó Deus, eu declaro que muitos estão agora, de forma profética, levantando as mãos e segurando
nas mãos eternas, nas mãos daquele que criou todas as coisas. Eu seguro a minha mão nas mãos do Mestre. Eu sustento a minha vida naquele que segura a minha história. E vou, irei, em nome de Jesus, para o meu destino, para o meu lugar de sucesso, para o alvo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com muito temor no meu espírito, com muito temor no meu coração, eu declaro que as renúncias serão maiores. As alegrias serão maiores do que as renúncias. Os frutos da nova terra e da nova estação superarão em glória e darão sentido. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que estamos deixando para trás, tudo aquilo que estamos abandonando, muito mais o Senhor tem para restituir. Muito mais o Senhor tem para dar, muito mais em prosperidade e em glória. Não estamos perdendo, estamos avançando, estamos avançando. Oh meu Deus, traga contentamento, consolo no coração dos teus filhos. Porque deixar, abandonar, partir, é tanta dor, é tantas coisas, é tantas respostas, é tantas perguntas sem respostas, que a gente simplesmente tem que engolir o choro e seguir. Oh meu Deus, nesse momento só a sua presença faz sentido, só o consolo do teu Espírito que faz sentido. Em nome de Jesus. Amém. Te agradeço pelas vitórias. Te agradeço pelas portas abertas. Te agradeço pelo nome escrito no livro da vida. Te agradeço pelas vitórias que o Senhor nos dará, pelas bênçãos grandiosas. Em nome de Jesus, muito obrigado. Abençoa o nosso dia, abençoa o teu povo, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos. E assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amanhã eu aguardo você aqui às 6:30 da manhã para esse tempo precioso. Deus te abençoe. Fica com Jesus e amém. 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 Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe. Até amanhã.